Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast que traz um livro, um disco, um filme como ponto de partida para a gente saber mais sobre quem a gente admira. E esse é o nosso convidado de hoje. Olá, meu nome é Thiago Guimarães, eu sou conhecido por aí como Hora Thiago, eu tenho um canal no YouTube chamado Hora Thiago. O filme que eu escolhi foi O Menino e o Vento, do Carlos Hugo Christensen, é um filme brasileiro de 1967. O livro que eu escolhi foi Frankenstein, da Mary Shelley, que é um livro que eu li pela primeira vez ano passado e também eu tive esse primeiro contato com esse livro e me despertou muitos sentimentos, muitas sensações interessantes. E o disco que eu escolhi foi o Trava-Línguas da Linda Quebrada, que também era o álbum que eu estava ouvindo na semana que eu tive que escolher. Então, é um álbum que eu gosto muito. Eu acho que vai ser legal conversar sobre ele. Nesse episódio, a gente discute o impacto e os perigos que certas invenções podem ter na ficção e no mundo real. A tecnologia em si, ela não é um problema, ela não é o mal. A gente não está falando de um valor moral para essa tecnologia. A gente está discutindo de que maneira o conhecimento científico, de que maneira essas novas ferramentas estão a nosso serviço ou estão a serviço de outra coisa. E essa outra coisa é o quê? O capital, o acúmulo de capital. Fala sobre como a arte pode servir de instrumento para reflexão. Eu brisei muito com esse disco quando eu ouvi, assim, eu continuo brisando nele hoje, em especial pelo fato dele ser da época em que ele foi lançado e dessa sensação estranha que me trouxe nesse momento ali de pandemia, de tipo, será que a gente vai voltar a sair? Será que a gente vai voltar a fazer festa? Será que a gente vai poder voltar a dançar? Será que a gente vai poder desfrutar dos nossos corpos, do jeito que a gente desfrutava dos nossos corpos? E debate o papel de quem fala sobre cultura na internet. Eu faço autocrítica o tempo inteiro, até nesse próprio lugar do criador de conteúdo, que em muitos sentidos eu acho uma coisa muito ruim para a sociedade. Da forma como isso vem sendo feita hoje em dia, onde chega alguém e te diz o que você tem que assistir, te diz o que você tem que pensar, te diz como ler o mundo e te dá resposta e não te coloca em xeque. No episódio de hoje, a gente recebe um convidado que é um verdadeiro caçador de histórias, significados e símbolos, e também um excelente contador de possibilidades de interpretações. Eu já adianto que essa conversa vai ser profunda. Aliás, como todas são por aqui. Então, já fica o convite para você seguir Um Livro, Um Disco, Um Filme em todas as plataformas. Pois é, a gente está passando a metade dessa temporada 2025 e se você ainda não ouviu tudo que rolou esse ano, tá perdendo. Tira um tempinho para maratonar nosso conteúdo que vai valer a pena. Mas já se prepara para um efeito colateral bem sério, é grave, tá? Você vai querer ler todos os livros, ouvir todos os discos e ver os filmes que todos os nossos convidados citaram. Isso é verdade, mas sem pressão. Começa escolhendo uma obra que você conheceu por aqui, vai atrás, aí conta pra gente se também entrou pro hall daquelas que marcaram a sua vida. E se prepara que hoje vem mais 3 indicações muito bem recomendadas desse nosso convidado, que é uma das mentes mais brilhantes do nosso meio. Thiago Guimarães é roteirista, criador de conteúdo e a cabeça por trás do canal Hora Thiago, onde ele faz vídeo-ensaios que misturam cultura pop, política, filosofia e comportamento. Seus vídeos falam de filmes, séries e livros, quadrinhos também, e vão muito além das telas. Eles trazem reflexões que fazem a gente pensar sobre o mundo e também sobre nós mesmos. Em 2022, ele criou em parceria com o site de checagem Aos Fatos a campanha Hora da Verdade, para combater a desinformação e as fake news. E no ano seguinte, foi selecionado para a turma Vozes Negras do YouTube, uma iniciativa que destaca criadores de todo o Brasil. Além disso, é um dos nomes mais atuantes nos debates sobre inteligência artificial, ética e direitos autorais, temas que ele traz com profundidade e clareza para o centro da conversa. Esse assunto é inescapável quando a gente lembra de Frankenstein, o livro clássico que ele escolheu, escrito por Mary Shelley, que já lá no século XIX nos fazia perguntar até onde vai a responsabilidade de quem cria. Já o disco é muito mais recente, Trava-Línguas da Linda Quebrada, lançado em 2021, que brinca com a linguagem, desafia expectativas e afirma a identidade artística da cantora numa mistura de corpo, palavra e som. E o corpo é um tema recorrente também do filme escolhido pelo Thiago, o brasileiro O Menino e o Vento,
de 1967. É um longa, infelizmente quase desconhecido, assinado por Carlos Hugo Christensen e com roteiro escrito em parceria com o grande Milor Fernandes. Cheia de simbolismos, a história narra a volta de um engenheiro a uma cidade do interior, onde ele será julgado pela morte de um menino com quem teve uma ligação difícil de descrever. Agora vamos deixar para o nosso convidado falar, né? Porque ele tem muito a dizer e é um prazer ouvi-lo. Bora para a entrevista. Tiago, brigadão por estar aqui com a gente. A gente estava muito ansioso por esse episódio, porque você é um cara que faz muito do que a gente acredita, de conectar as obras com a vida, com a sociedade, com as discussões. A gente acredita muito que a cultura pode ser essa ferramenta de reflexão, né? E você é um cara que faz isso com maestria. Então, estamos muito felizes de estar aqui com você hoje. Exatamente. Demais, gente. Obrigado pelas lindas palavras. Fico lisonjeado. Obrigado por me receber. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que vai ser uma conversa ótima. Sim, pô, hoje a gente vai mais do que nunca mais ouvir do que falar, assim, a gente quer muito te ouvir. E as escolhas que você fez são ótimas, então a gente preparou uma pautinha, começando pelo Frankenstein, que a gente viu que você tem um vídeo recente no seu canal falando sobre ele, né? E sobre possíveis interpretações que o Frankenstein tem, né? Porque o Frankenstein é aquela obra que mesmo quem não leu conhece um pouco o personagem, né? Todo mundo tem um pouco de uma opinião mesmo sem ter lido. E você, ao longo do seu vídeo ensaio, né, como você define os seus conteúdos, e são vídeo ensaios mesmo, você passa por diversas interpretações que a obra tem, né? Desde uma interpretação feminista até socialista, passando pela religiosa. Mas para você, Thiago, qual que é a leitura que mais te impacta, que mais faz sentido para você? Esse caminho de buscar diferentes leituras é um caminho que eu venho cada vez mais tentando fazer em tudo que eu assisto, em tudo que eu leio, porque cada vez menos eu acredito nessa ideia de interpretação única, de esse é o caminho, de reduzir qualquer obra a isso aqui, essa obra é isso aqui, essa obra diz isso e acabou, né? Então, eu acho que a gente se relaciona com a arte e com a vida, com a arte de uma forma geral, com os filmes, com os livros que a gente lê, de uma forma muito mais sensorial do que como um veículo para um conteúdo específico, para uma mensagem específica. E com Frankenstein foi uma experiência que eu tive multissensorial, assim, eu acho muito interessante, foi uma leitura muito interessante, é um livro que está ali naquele contexto da literatura gótica, está naquele contexto de literatura de horror, e é uma literatura que está muito próxima do romantismo, né, do romantismo enquanto movimento literário, enfim, que traz em si uma série de outras subjetividades. Eu me identifico bastante com uma leitura mais queer do Frankenstein, dessa leitura do corpo, de uma história sobre o corpo, de uma história sobre um corpo, e que corpo é esse, e que sensações esse corpo desperta em outras pessoas. E eu falei sobre isso no vídeo também, é uma das possíveis leituras que eu trouxe no vídeo, onde a gente tem, com o passar dos anos, né, o Frankenstein ele foi se sedimentando, uma aparência específica do Frankenstein se sedimentou na imaginário das pessoas por causa das adaptações cinematográficas. Então, os filmes da Universal, eles sedimentaram uma versão específica do Frankenstein, que é aquela figura do monstro com os parafusos na cabeça. A gente tem uma imagem do Frankenstein, que não é nem o Frankenstein, na verdade é o monstro. O Frankenstein é o cientista e o monstro é apenas definido como uma criatura, ou monstro, ou algo que o valha. E a gente tem a Turma da Mônica, todas essas imagens cartunescas e não tão cartunescas desse monstro estão muito ligadas a essa versão da Universal. E aí, quando você vai ler quando você vai ler o livro, a forma como a Mary Shelley descreve esse monstro, no primeiro momento, pelo menos, não é exatamente assustadora. Quer dizer, não é bem ela que descreve, o livro é narrado em primeira pessoa, né? Então é o próprio cientista que está descrevendo aquela criatura.
e ele tá em êxtase, porque ele tá naquele momento de uma grande descoberta científica, uma descoberta científica que vai mudar o mundo. Ele está completo imerso naquela experiência de cruzar as fronteiras da ciência, do pensamento racional, e ele coleciona partes de corpos de outros homens, e cada parte é muito bem selecionada, e tudo aquilo ali vai construir aquele homem que é para ele, pelo menos naquele momento, é uma imagem de um homem perfeito. Tem esse momento de êxtase dele antes, durante, enquanto ele está construindo aquele corpo. E aí, no momento em que aquele corpo ganha vida, em que aquele corpo, de fato, em que todo esse processo de êxtase se encerra, ele se aterroriza. Ele olha para aquela criatura aterrorizado por algo que ele fez. E ele sai correndo. Então, a primeira reação dele é sair correndo. A criatura não tem nem tempo de fazer nada contra ele. Ele simplesmente sai correndo, desesperado, aterrorizado, não exatamente por causa da criatura, mas por causa de algo que ele fez e por causa das sensações que aquela criatura provocou nele. E eu acho isso muito interessante, quando olhar para essa relação desse homem, desse cientista com esse corpo, como uma relação de êxtase, onde existe uma tensão que vai crescendo gradativamente e atinge um ápice, e que depois se reverte num terror, num pavor, diante de algo que ele mesmo fez. Então tem algo de libido, tem algo de sexual nessa construção dessa relação, assim. Ele está muito envolvido, ele está muito em êxtase enquanto aquilo ali está acontecendo. É quase como se ele não conseguisse se controlar diante daquele corpo. E aí, uma vez que aquela situação culmina, né, no êxtase, no ápice daquilo ali, ele olha e fala: o que foi que eu fiz? E sai correndo desesperado, e ele passa o resto do livro lidando com essa culpa, tentando lidar com essa culpa de algo que ele fez. E esse algo que ele fez é algo que vai, no decorrer da história, vai destruindo a família dele. Ele vai destruindo tudo que coloca esse cientista como um homem legítimo na sociedade. Então tem uma construção do Victor Frankenstein como esse homem secular, como esse homem que é o homem que tem a voz da ciência, que tem o conhecimento científico, que entende o mundo, que sabe o que é o mundo, que domina o conhecimento científico, que tem uma noiva que está prestes a casar também, tem esse lado também. Então ele está prestes a viver uma vida que é tradicional, heterossexual, normativa, e o que atrapalha ele, no primeiro momento, é a busca pela ciência, porque ele larga tudo, ele não larga, mas ele coloca em stand-by, vamos dizer assim, né? Ele viaja, deixa a família de lado por um tempo para se dedicar ao empreendimento científico, à empreitada científica. E aí essa empreitada científica culmina no Frankenstein, né, nessa criatura que ele cria, e essa criatura destrói tudo que está ao redor dele, tudo que tem a ver com a família tradicional. Então é algo que destrói a família tradicional também. Então tem essa leitura do Frankenstein como um corpo que desobedece, como um corpo que destrói a família, como um corpo que é tóxico para a ideia de família, que coloca a família em xeque, que aterroriza essa família tradicional. Isso não é uma leitura única, não é a grande resposta, não é uma leitura definitiva, é uma possível leitura, uma possível maneira da gente se conectar com essa história, que eu acho bastante interessante. Tem muitas outras possíveis. Se a gente for olhar, tem algo que é muito interessante que eu não falei no vídeo, que é a Frankenstein, que é a Mary Shelley escreveu Frankenstein grávida. Então, o que será que estava passando na cabeça dessa mulher grávida, escrevendo sobre gerar uma vida? O que significa gerar uma vida? Então,
existe muito essa leitura, uma leitura muito, muito possível e muito galgada, se a gente for pensar em intencionalidade autoral, na Mary Shelley refletindo sobre o papel da mulher no mundo, o papel de uma mãe no mundo. O que significa criar uma vida? O que significa eu, sendo mulher, sendo capaz de gerar uma vida, de gestar um corpo dentro de mim, eu sou reduzida a isso? Que mundo possível seria esse em que outras formas de gerar uma vida podem ser possíveis? Então, tem muitas outras possíveis leituras de Frankenstein. A que eu gosto mais, vamos dizer assim, a que eu acho mais interessante, a que me causa eu me conecto mais é essa da leitura queer. Eu acho muito interessante pensar em Frankenstein como uma narrativa queer. E realmente tem muitos recortes, né? Muitas pessoas só veem o recorte ali, o Boris Karloff, né? Sabem essas imagens, os símbolos que o Frankenstein remete, né? Mas não sabem a fundo a obra. E tanto é que acho que pouca gente sabe que a própria autora, né, a Mary Shelley, ela só pôde assinar publicamente o livro 4 anos depois da primeira publicação, naquela época. Né? Naquela época a literatura não era uma atividade feminina, você não podia escrever, não podia ser uma autora, né, basicamente, na sociedade. Você não acha irônico que a criação dela tenha se tornado muito mais famosa do que a própria criadora? Sim, e o livro discute tudo isso. É interessantíssimo você ter trazido esse ponto, porque o livro é relativamente longo, embora ele seja muito, muito gostoso de ler, é uma leitura muito interessante, e ele passa por muitos lugares. Então tem muitas discussões, ele discute muitas coisas, incluindo colonialismo, tem umas questões relacionadas ao que a gente viria chamar de orientalismo muitos anos depois, porque tem a questão da Índia no meio da história, dos cientistas que querem ir para a Índia, para colonizar a Índia. Tem muita coisa. E do meio de tudo isso, a gente tem várias personagens femininas, várias mulheres que ou morrem, ou estão enclausuradas dentro de casa, e frustradas, porque o empreendimento científico, a descoberta científica não é o lugar dessas mulheres. O lugar dessas mulheres é estar enclausuradas dentro de casa ou mortas. Então, muitas mulheres morrem durante o livro, e as que não morrem estão trancadas dentro de casa. E a gente tem eu esqueci o nome, sou péssimo com o nome, tá, gente? Mas a noiva do Victor Frankenstein, ela se ressente, né? Porque ele foi lá ter uma vida, foi para a universidade, foi estudar, foi se preparar, e ela não, ela ficou trancada em casa. E tem esse momento do livro em que ela se ressente por isso, em que ela se frustra por isso. Por que ela não pode ir? Por que a vida dela tem que estar presa a esse lugar? E eu acho um livro tão... Eu não gosto muito de falar nesses termos de à frente do seu tempo, porque tudo é o seu tempo, né? Ninguém viaja no tempo, assim, né, gente? Até onde eu sei. Mas é tão interessante a gente voltar para trás e ver que tem uma discussão madura nesse livro, que é um debate maduro, que é um debate interessante, usando um artifício de ficção científica a partir de um corpo morto que ganha vida. Você pode expandir essa discussão para muitos outros lugares. Tem um momento do livro que tem uma personagem que é uma mulher árabe. E essa mulher árabe, ela está fugindo. Ela tá fugindo da família e ela se apaixona por um cara. Tem toda uma história à parte ali que é narrada de uma família que vive numa casa e o monstro fica observando essa família durante muitas páginas. Ele fica observando essa família e a dinâmica delas. No meio desse contexto aparece essa mulher, que é uma mulher árabe. E essa mulher árabe, ela parece ali no momento muito aliviada por estar na Europa, porque na Europa é o lugar onde as mulheres podem ser o que as mulheres querem ser. E aí é um debate assim, é um recorte muito curioso. Assim, você pensa, quem é que escreveu essa história? É uma mulher branca, europeia, inglesa lá, falando o que uma mulher árabe
sonha em ser, sabe? Nesse contexto, assim. Então, passa por esse lugar também, assim, passa por essas subjetividades, assim, por mais que seja um olhar bastante enviesado e que na hora que eu tava lendo eu fiquei assim, Mary Shelley, se acalma aí, né, fia? Mas é interessante que o livro chega nesses lugares, chega nesse quem são as mulheres que podem ser, o que pode ser. E aí, ao mesmo tempo que tem esse momento e que eu olho para esse livro e que eu desconfio de qual narrativa está sendo colocada em xeque aqui quando a gente coloca essa personagem, as mulheres europeias que estão no livro mesmo, assim, as outras mulheres que supostamente são europeias, que são brancas, que estão ali nesse lugar que é o berço da civilização, elas não são livres. A gente está vendo na história que essas mulheres não são livres, ou elas morrem ou elas estão enclausuradas dentro de casa. Então tem uma série de ironias dentro da história, sofisticadíssimas. Assim, eu não sei até onde essa ironia é intencional, ou se é algo que é uma ironia porque eu estou olhando com o meu olhar de 2025 e a gente está vivendo num contexto onde existe islamofobia, onde está tudo muito exacerbado, e aí eu olho para trás e penso assim, olha lá, né? Olha o olhar europeu sobre a cultura árabe. E aí, de repente, tem uma ironia, assim, será que Mary Shelley queria colocar essa ironia ali? Eu não sei, eu não consigo voltar no tempo e olhar. Mas é interessante. Eu acho que a ironia existe independente dela ter tido a intenção ou não de ser irônica com essas colocações. Tem um olhar interessante sobre colonização, porque tem vários cientistas ali que estão deslumbrados com a Índia, que acham que ir para a Índia, viajar para a Índia e colonizar a Índia é um empreendimento científico. Então a gente não tem a colonização como um empreendimento de desgraça, de morte, de epistemicídio. A gente tem a colonização como um empreendimento científico. E aí eu olho, leio aquilo e fico assim, rapaz, o que é isso? Ao mesmo tempo que durante o livro a própria Mary Shelley, assim, a própria história está contando para a gente que o empreendimento científico é um empreendimento de morte. Porque todas as mortes que são causadas no livro são em decorrência desse empreendimento científico, né, construído por esse cara. Sim, tanto é que o Frankenstein ficou, né, a história do livro ficou famosa na cultura pop de ser aquela coisa do monstro que se vira contra o criador, né, daquela coisa do criei um monstro. E hoje a gente você falou de tecnologia, né, estamos aí com a IA caminhando a passos largos e você é um crítico ferrenho, né, desse uso desenfreado e sem regras. Você acha que a inteligência artificial pode ser o monstro definitivo que a humanidade criou? Não nesse sentido, nesse paralelo tão literal, no sentido da IA como inteligência artificial, porque até esse nome, ele não é um nome adequado, é um nome que foi construído muito mais por estratégia de marketing do que qualquer outra coisa, porque esses modelos de linguagem não são inteligentes, não tem qualquer tipo de inteligência, isso não é inteligência, é um modelo de linguagem baseado em probabilidade. E não é artificial porque foi criado por humanos, né? Então, a IA, né, o ChatGPT, o Grok, todas essas ferramentas, elas não têm inteligência. Inteligência é uma qualidade humana, é uma maneira de conectar ideias, é uma maneira de construção de sentido, de construção de pensamento. É algo muito mais... não tem... A máquina não é inteligente. É um modelo de linguagem. E aí o modelo de linguagem, ele pode ter muitas funcionalidades que são úteis para muita gente. Não precisa ser uma desgraça. A tecnologia em si não é um grande problema. A tecnologia pode ser direcionada para construir um mundo onde a gente trabalha menos, onde a gente tem mais tempo livre, onde a gente usa, né, esses modelos de linguagem para medicina, para saúde, para otimizar a vida na cidade, para, enfim, uma série de aplicações que
são infinitas, né? Mas aí, de repente, você tem esse hiperfoco ali em criar imagens, em construir coisas que, sei lá, um trabalhador pode fazer, e coisas que a gente não precisa de nada disso. De nada disso, assim, a gente não precisa de um gerador de imagens do estilo do Estúdio Ghibli. Ninguém precisa disso. A gente está investindo dinheiro, recursos, água, minério, uma série de recursos naturais que são escassos. Para isso, assim, a gente está dedicando todo o nosso... destruindo todo o meio ambiente para isso. Então, a tecnologia em si, ela não é um problema, ela não é o mal. A gente não está falando de um valor moral para essa tecnologia. A gente está discutindo de que maneira o conhecimento científico, de que maneira essas novas ferramentas estão a nosso serviço ou estão a serviço de outra coisa. E essa outra coisa é o quê? O capital, acúmulo de capital, acúmulo de extrativismo, né? A gente está... Uma coisa que vai acelerar o extrativismo, assim, no mundo do jeito que está, com o aquecimento global e tudo isso, a gente está criando uma ferramenta, criando uma necessidade, criando demanda para uma ferramenta que é inteiramente extrativista, num contexto onde tudo isso está cada vez mais escasso, não só escasso, não é só uma questão de tipo, tem e vai acabar, mas o impacto o impacto múltiplo que isso causa na vida de pessoas. Então, um exemplo que a gente fala assim, esses data centers de inteligência artificial que ocupam espaços muito grandes. E esses lugares precisam ser construídos em regiões que têm grande quantidade de água, porque eles usam muita água. Então, quer dizer, você vai para um lugar, se o lugar tem muita água, provavelmente mora gente, né? Moram populações inteiras nesses lugares. Então, você vai expulsar essas pessoas que moram ali, que vivem dos recursos que a natureza dá, que vivem suas vidas ao redor de rios, de nascentes e coisas desse sentido, para construir data center de IA, para fazer imagem estilo do Estúdio Ghibli, sabe? Não faz sentido. A gente vive num planeta que tem recurso limitado. A gente precisa investir esse recurso de uma maneira que sirva a gente, que resolva os problemas que a gente tem. Então, voltando assim para a pergunta inicial, a tecnologia, o empreendimento científico, ele não é o mal. O mal não é. Eu não atribuo um valor moral a um artifício científico, a um desenvolvimento científico. Eu não atribuo um valor moral. A gente tem que olhar para a questão material da coisa. Para que serve isso? Qual o sentido? Quais recursos vão ser usados? E qual o resultado que a gente vai ter quando a gente faz isso, né? Então, a gente vai investir em infraestrutura, a gente vai ter alguma forma de devolver isso para as pessoas, de que maneira a gente vai usar essa ferramenta que seja em prol de nós, né? Em prol da vida, em prol de uma vida melhor que a gente pode construir daqui para frente, ou não, assim, porque do jeito que é simplesmente uma coisa que é colocada como inevitável. E nada é inevitável, né? Tudo é uma disputa de poder, de alguma coisa. A gente pode falar sobre tudo, não só sobre mas sobre a internet, sobre todas as redes sociais, né? A gente pode... as coisas não estão simplesmente aí e acabou, né? Elas não são neutras. Existem milhões de possíveis maneiras de a gente usar uma mesma coisa. Uma caneta, ela não é inerentemente maligna. Agora, você pode usar uma caneta para um monte de coisa. Você pode falar assim, pô, essa caneta só pode ser usada para isso aqui. Você não pode escrever o discurso de ódio com a caneta. Você tem que pensar de que maneira você pode usar uma caneta para melhorar a vida das pessoas e criar maneiras de inviabilizar para que a caneta não seja usada para escrever discurso de ódio. A gente podemos e devemos pensar em maneiras nesse sentido. E eu acho, voltando para a questão da Mary Shelley, eu acho que ela está ali discutindo tudo isso. Não, mas não exatamente, ela não estava prevendo o futuro, porque ficção científica não prevê futuro. Ela estava pensando a tecnologia num contexto de revolução industrial, num contexto de avanços tecnológicos, pensando, para que serve? A quem serve? Para quem serve? O que isso diz sobre a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, com os nossos pares. E eu acho que isso é uma discussão extremamente pertinente, não no sentido de
olhar para Frankenstein, para o monstro de Frankenstein e falar, isso aqui é o equivalente narrativo ao ChatGPT. Não nesse sentido, mas no sentido da gente pensar o que a tecnologia significa para a gente e como a tecnologia ela pode reforçar a nossa humanidade no sentido da humanidade enquanto um projeto de empatia, um projeto comunitário, e Sim. não como um projeto extrativista, um projeto de acúmulo, ou um projeto que produz desigualdades. Né? Perfeito. E Frankenstein, entre essas muitas leituras que a gente pode fazer, ele também pode ser encarado como uma alegoria da humanidade que se volta contra o seu criador, né? Numa leitura com elementos cristãos, qual que é a sua relação com a religiosidade? Hoje em dia eu não tenho religião, eu não me vejo como uma pessoa religiosa, mas eu também não me vejo exatamente como um ateu. Mas eu tenho uma relação com religião que eu acho... eu admiro muito a religião, assim, eu acho algo que... Eu não vejo a religião como algo ruim, também, da mesma forma como a tecnologia não é algo que é inerentemente mal, ou algo que o vale, como eu não atribuo um valor moral à tecnologia, eu também não atribuo um valor moral à religião. Eu acho que religião é algo inerentemente humano. Eu acho que a gente tem a capacidade que a gente tem de olhar para as estrelas e dar sentido a elas, é algo que é o que nos faz humano. Então, eu não sou da opinião de que a religião é algo que deve ser combatido e que a gente deve lutar por um mundo secular. Pelo contrário, eu acho que o secularismo ele pode ser um projeto de destruição tanto quanto o mundo religioso, tanto quanto a Igreja Católica foi, tanto quanto outras formas de fundamentalismo religioso também são destrutivos. O secularismo ele produziu muita coisa ruim, no sentido se a gente for pensar em racismo científico, se a gente for pensar em subterfúgios científicos que foram usados para justificar a dominação, exploração, expropriação de terras. Então eu vejo a religião muito mais como algo que é inerentemente humano, e eu acho muito interessante você fazer essa pergunta para mim, porque eu tenho pensado muito sobre isso, como a religião, para mim, não é algo... Eu tenho isso muito firme hoje em dia, assim. Eu não acho que as pessoas buscam na religião uma resposta. Tem gente que fala isso, né? Que as pessoas buscam religião porque elas não sabem que o mundo, na verdade, surgiu no Big Bang, e aí elas acham que o mundo foi Deus que criou. E eu não acho que a religião ela é um lugar de resposta. Eu acho que a religião ela é uma coisa que está muito mais integrada à arte, à dança e a outras formas de expressão humana, completamente integrada, assim, de uma maneira que é muito difícil você separar uma coisa da outra. Gastronomia. Então, assim, qual que é a diferença? Onde que está a religião? Qual que é a linha exata que separa a religião de gastronomia? Qual que é a linha exata que separa a religião de expressão artística? Eu acho que não existe essa linha. Eu acho que a gente busca religião porque a gente quer sentir aquela coisa legal que você está ali com um monte de gente sendo movido por algo que é maior que você, que está no lugar do sagrado, do divino, de algo nesse sentido. Eu vejo a religião dessa forma. E eu me lembro muito de um vídeo que eu vi uma vez no TikTok de uma menina que ela era de uma dessas religiões que era super fundamentalista, sabe? Eu não lembro se ela era evangélica ou de alguma outra denominação, mas ela falava assim, eu era da igreja, eu era muito fundamentalista, eu era muito ligada, muito regrada, tinha uma vida muito regrada por causa da igreja, e eu gostava muito da igreja, mas aquilo ali não me fazia bem. Num dado momento eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem, e ela foi vivendo a vida dela, saiu da igreja, foi vivendo a vida dela. Um dia ela foi no show do Harry Styles, e ela, muito fã do Harry Styles, ela estava lá na plateia, cheia de gente, todo mundo cantando a música, e ela percebeu que o que ela gostava na igreja não era exatamente a igreja, era simplesmente a sensação de você estar no meio de uma multidão cantando junto, era aquilo que ela gostava. E aí, tem gente que interpreta isso como uma coisa assim, olha, você não precisa de religião, você pode só, sei lá, ir para um show. E eu vejo isso, na verdade, como a gente precisa desses momentos. Acho que quando a gente está que é um momento coletivo, catártico, e que conecta a gente com algo que é maior que a gente,
tá na arte, pode estar na arte, mas pode estar numa religião, pode estar num espetáculo de dança, pode ser num momento que pode ser num filme, pode ser na sensação que um filme traz, pode ser numa experiência sexual, pode ser... eu acho que a gente não é secular. Assim, eu acho que o ser humano ele não é esse horizonte secular que muita gente prega, que a gente deveria combater a religião e se dedicar inteiramente ao secularismo. Eu acho que isso não é um horizonte possível na humanidade. Então, essa é a minha relação com religião hoje. Uma vez eu fui no Parque da Independência, aqui em São Paulo, e aí tem uns tiozinhos assim, que ficam dançando no parque. Todo fim de semana eles vão lá dançar. Eu esqueci como é que eles chamam, tem um nome, porque são músicas eletrônicas final dos anos 80, começo dos anos 90, aquele Eurodance, aquelas músicas bem antigas, assim, eletrônicas. E é um grupo eles dançam na Paulista, às vezes, eles saem de casa e eles vão para esse lugar dançar. E eles ficam horas dançando ali, aí para, volta, aí vem outro grupo, senta lá e para, volta. Eles não estão ensaiando para um espetáculo nem nada, eles estão ali pela mera experiência de dançar e serem felizes dançando. E eu acredito muito nisso, não só nesse sentido da religião, como um paralelo com religião, mas como sentido da vida mesmo. Eu acho que a vida ela é para ser vivida por esses momentos, não de uma maneira produtiva, mas de uma maneira, tipo, o legal da vida é você sair de casa num domingo à tarde e dançar com a música que você gosta, com a galera que você gosta. É para isso que serve. Ela não tem outro propósito. Pode ser isso, pode ser, sei lá, o terreiro que a pessoa que é de uma religião de matriz africana vai, e as pessoas ficam dançando. Sabe? Elas não estão ali, pô, qual que é a resposta para esse meu grande dilema da minha vida? Elas foram lá dançar. E aí, na dança, nesse processo todo, você pode ou não encontrar alguma resposta, algum caminho para a vida. Eu vejo dessa forma. Muito bom. Você falou de dança, de religiosidade, e aí a gente puxa então o disco da Linda Quebrada, que começa com a música Amor, Amor, que é claramente influenciada pelos batuques de Umbanda, de Candomblé, pelos pontos, é praticamente um ponto de Umbanda essa música. Então, por que você escolheu esse disco, Trava-Línguas? Porque esse disco me marcou muito, porque ele foi lançado durante a pandemia. Ele é de 2021, ele é já ali naquele ensaio de fim de isolamento social, ali, se eu não me engano, ainda não estava começando a vacinação e tal. É um disco que tem um clima de festa, ao mesmo tempo que ele é melancólico. E eu acho que ele tem uma narrativa de intensidade, que ele começa melancólico e ele vai crescendo em intensidade e vira uma grande festa, mas mesmo essa grande festa, ela é melancólica também. E eu ouvi muito esse disco quando saiu. Eu ouvia todos os dias. Eu sentia muita falta de festa. Sou uma pessoa que gosta de festa, que gosta de sair para dançar. E eu estava sentindo muita falta de sair para dançar. E ao mesmo tempo que eu ouvia esse disco e eu sentia vontade de dançar ouvindo esse disco, ele me traz uma melancolia desse tempo que a gente ficou enclausurado em casa, das mortes e tudo isso. E ele tem um retrato da vivência dela, né, da própria Lin enquanto mulher trans. Ele é um disco que fala muito sobre o corpo e sobre as relações que a gente tem com o corpo, sobre o que a gente faz com o corpo. E tem uma música nele que chama Pense e Dance, que para mim é um sentimento de autoconsciência. É o limiar entre a falta de consciência e a autoconsciência sobre o próprio corpo. Você está ali dançando e curtindo demais ali, completamente embriagado pela música e pela dança, mas você é invadido por um sentimento de autoconsciência sobre o próprio corpo, que
te coloca, que dá uma melancolia nessa dança, e a dança não é uma experiência pura de catarse, de escapismo, ela é uma experiência de encontro, de autoencontro também. Eu brisei muito com esse disco quando eu ouvi, assim, e eu continuo brisando nele hoje, em especial pelo fato dele ser da época em que ele foi lançado e dessa sensação estranha que me trouxe nesse momento ali de pandemia, de tipo, será que a gente vai voltar a sair? Será que a gente vai voltar a fazer festa? Será que a gente vai poder voltar a dançar? Será que a gente vai poder desfrutar dos nossos corpos, do jeito que a gente desfrutava dos nossos corpos, que a gente vai poder sair para beber, que a gente vai poder beijar na boca, que a gente vai poder fazer essas coisas que a gente gostava de fazer, que eu gostava de fazer, e que eu queria muito fazer de novo, mas eu não sabia se ia ser possível ainda. E esse disco me colocou até em uma certa crise com o meu próprio corpo, não no sentido de autoimagem, mas no sentido de para que serve? E aí eu acho que tem muito a ver com o Frankenstein, em algum sentido, sabe? Porque é você olhar para o corpo e pensar, para que serve isso? Dizem que o corpo é assim, que você tem que usar o seu corpo dessa forma, que se você é uma mulher, se você nasceu como mulher, você tem que engravidar e ser mãe e se comportar dessa maneira. Se você tem um corpo masculino, você tem que ser assim, assim, assado. E aí você não quer desobedecer, mas se você desobedecer, você vai perder o acesso ao seu próprio corpo e vai vir uma série de instituições tirar de você o direito de você sentir prazer, de você dançar e de um monte de coisa. E eu não sei se estou fazendo sentido, mas Super, sim. Mas é que é música, né? E eu não sou, assim, eu gosto muito de falar eu gosto muito de falar de filme, de livro e de tudo mais, porque eu estudei eu não estudei letras, mas eu estudei audiovisual, e aí eu me sinto muito confiante de falar de filme, mas de música eu tenho pouco vocabulário, então eu falo muito quando eu vou ouvir, assim, a Linda Quebrada, eu acho incrível, mas eu não sei descrever, assim, por que eu acho mas incrível. é para sentir. A música, eu acho que dessas três linhas que a gente fala, é a que mais vai direto na alma. Você racionaliza. E é isso. E é isso, assim, eu acho que é um jogo sensorial, né? Eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando de religião, né? De tipo, você não vai ouvir a música porque a letra vai te dar uma resposta sobre alguma coisa. Tudo bem, a letra pode até te dizer alguma coisa com palavras e falar assim, né? E você pode, que bacana que esse cantor está dizendo isso. Mas é o jogo sensorial que está na música, não é só o conteúdo dela. Tem a Lin, ela tem um negócio de fazer muito trocadilho. Sim, até ela o próprio nome dela, né? Já é um trocadilho possível de várias interpretações, né? E às vezes o trocadilho, eu não sei, talvez para ela faça, mas às vezes o trocadilho, eu não sei se faz exatamente o sentido da forma tradicional, na forma onde você, significa isso. Mas às vezes o trocadilho, ele constrói um jogo sensorial, porque aí você se relaciona, aquele som que te diz uma coisa, de repente aquele som te diz uma outra coisa e te coloca num lugar sensorial diferente. Eu acho isso muito interessante. Ela não é a primeira pessoa a fazer isso, mas acho que ela faz isso de um jeito muito interessante. Se a gente for pensar, sei lá, em Jorge Benjor, outros artistas negros sempre fizeram isso, e ela faz isso de um jeito muito interessante, assim, de colocar a linguagem em xeque, a própria língua portuguesa em xeque. Eu acho que ela faz isso muito bem. Sim, ela é uma mestre da polissemia mesmo, né? O próprio nome, né? Pode ser Linda Quebrada, ou a Lin que vem da quebrada, ou a Lin que já foi quebrada e continua de pé aí. Então tem muito. E é mais que trocadilho, né? Polissemia mesmo. Ela faz isso nas letras da música, como você diz, né? Nesse próprio disco que você citou e a gente ouviu constantemente aí durante essa semana na preparação para essa edição. Tem vários, né, desse tipo. Tem I Miss You, que ela escreve como míssil mesmo, de ogiva nuclear. I Miss You em sua direção.
E ela tem um apuro muito grande nos textos, assim como você tem nos seus vídeos também, né? Então, eu queria saber mais do seu processo, como é você ver um filme ou ler um livro e daí na hora você já está pensando no conteúdo que você vai fazer, no roteiro, ou a primeira impressão é mais sensorial e depois você vai racionalizar aquilo? Não tem regra. Eu vou no processo ainda. Eu tento construir um método para me ajudar a trabalhar, para que eu consiga ter um prazo, para que eu consiga montar cronograma, mas sempre é um feeling, assim, se eu penso numa pauta e às vezes o filme vem depois, sabe? Às vezes eu penso esse vídeo do Frankenstein mesmo, foi um vídeo que foi construído, o roteiro foi construído em diferentes etapas, em diferentes momentos. Eu estava lendo o livro, e eu não li o livro para fazer o vídeo. Eu li o livro porque eu queria ler o livro. E aí, enquanto eu li o livro, eu estava lendo sobre outras coisas. E essa pauta do corpo é uma pauta que me toca, é uma pauta que eu acho interessante, que eu tenho trazido em outros conteúdos que eu já fiz. E eu fiquei pirando nisso, nessa ideia do corpo, e toda essa coisa de colonização e tudo mais. E aí, quando você vai ler Frankenstein, essa foi uma das principais insights que eu tive, que era, depois que você lê Frankenstein, você começa a ver Frankenstein em tudo. Claro, porque é um livro que é muito formativo, né? Muitas pessoas, muitos escritores, autores, contadores de histórias se inspiraram em Frankenstein para criar outras histórias. E aí, no meio do processo, eu assisti um filme com a Kristen Stewart, que eu cito esse filme no vídeo, que não tem nada a ver, assim, não tem ficção científica, não tem nada, absolutamente nada a ver no sentido mais tradicional, porque não tem nada de ficção científica, não tem nada de sobrenatural, é um thriller, quer dizer, até tem algumas coisas sobrenaturais, mas eu não coloquei no vídeo porque seria spoiler, mas é um outro caminho, mas tem uma discussão do corpo que eu acho muito interessante, do confronto. Mas esse é o seu mérito, é fazer essas conexões que às vezes as pessoas não estão vendo. Então, não é que não tem nada a ver, você prova que tem a ver sim, né? E aí eu lembro que eu estava assistindo, a pergunta que vocês fizeram está na minha cabeça, eu estou respondendo ela. Mas eu lembro que eu não lembro quando foi que eu postei esse vídeo, mas eu não lembro se eu já tinha postado, mas aí eu assisti A Substância logo depois, assim, que eu já estava. Eu não lembro se eu já tinha postado o vídeo ou se eu tinha terminado de escrever e estava gravando, eu não lembro, mas eu assisti A Substância e pensei, caramba, A Substância seria perfeito. É exatamente o exemplo que eu queria, que teria tudo a ver. Então, aquela abertura, eu começo o vídeo falando sobre o filme da Kristen Stewart, e aí eu mostro que tem a ver. E eu fiz, nossa, A Substância seria o exemplo perfeito, teria sido muito legal se eu tivesse assistido A Substância antes, né? Se tivesse sido lançado antes, assim, faria muito sentido. Mas aí, beleza, no fim das contas, eu acho que o fato de ter sido um exemplo muito aparentemente distante e eu ter conseguido aproximar, eu acho que acabou sendo interessante também. Então, o processo, ele vai assim. Às vezes eu tô lá escrevendo, parece que tá tudo lindo, e aí eu assisto alguma coisa que muda completamente a minha percepção sobre aquilo que eu tava escrevendo, e eu paro tudo, e eu fiz, não, pra eu poder, a partir daqui eu preciso assistir esse filme. Igual eu tava assistindo ontem, eu tô escrevendo um roteiro, e aí eu falei assim, putz, mas eu acho que eu preciso assistir um filme que eu nunca assisti, né, que era Psicopata Americano, eu nunca tinha assistido. E eu estava escrevendo sobre um tema relacionado. E aí eu fiz, bom, vou parar aqui, vou assistir o filme e depois eu volto. E tem sido muito assim. O exemplo que eu mais gosto de citar é um exemplo muito antigo, que é de um vídeo muito antigo meu, que eu estava escrevendo sobre O Clone, a novela O Clone. E esse é um case que eu acho bem interessante, porque eu comecei a escrever sobre essa novela, eu estava com uma inquietação específica, e pesquisei, comecei a ler e ver várias coisas e tudo mais. Eu queria falar sobre raça, sobre debate racial, usando essa novela de exemplo. E eu estava muito mais interessado na parte de debate racial sobre mulheres negras, porque tem uma personagem que é uma mulher negra em um clone, que é a mãe do clone. A pessoa que dá luz, que dá vida ao clone, é
a personagem da Adriana Lessa, que é a deusa, que é uma mulher negra. E eu achei que o fato de ser uma mulher negra tem um jogo sensorial que é bizarro, assim. Então, tanto que essa mulher sofre nessa novela é uma coisa absurda. E dialoga com algumas questões que eu estava lendo na época, e eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre essa personagem e sobre como a ficção científica usa. Tinha uma discussão, eu fiz esse vídeo existe, mas aí eu estava lendo sobre a novela, assistindo alguns capítulos, e eu cheguei num ponto que eu falei assim, pô, se eu estou falando sobre debate racial e sobre representações de raça nessa novela, eu acho que eu tenho que falar também sobre a questão árabe, né? Porque tem todo o rolê de orientalismo aqui, tem toda uma maneira de representar a cultura árabe de uma maneira extremamente caricata, que eu acho que a gente precisa abordar, que eu preciso pelo menos pontuar. Meu objetivo era pontuar. Eu queria assim, eu vou pontuar isso aqui para seguir em frente para o que eu realmente queria falar. E aí eu fui atrás de textos e artigos sobre isso. O que os críticos árabes, de origem árabe, falam sobre isso, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Quando eu me deparei para estudar sobre isso com mais detalhes, veio uma informação que eu não lembrava e que é crucial no bagulho, que é a novela estreou 2 semanas depois do 11 de setembro. E aí, aquilo ali, na verdade, a primeira informação que eu tive foi a comunidade árabe, na época, de uma forma geral, apoiou a novela e achou que a novela fez um bom trabalho em representação da cultura árabe e da religião islâmica. Eu fiz, nossa, por quê? Que estranho, eu não achava que tinha isso. Era o oposto do que eu achava. E aí, quando eu fui ver, sim, porque a gente estava no contexto de islamofobia no ápice, não sei se era o ápice, mas assim, tinha uma grande discussão sobre islamofobia nos Estados Unidos, 11 de setembro e tudo mais, e a novela fez o trabalho didático de educar a população brasileira sobre cultura árabe, de explicar que a religião islâmica não é uma religião de ódio, que na verdade não tem nada a ver com isso, que quem faz atos terroristas, sabe assim, contextualizar isso, e aí a gente tem resultados nítidos assim de menos islamofobia no Brasil por causa dessa novela, porque as pessoas se identificaram. A gente tinha personagens que paravam assim a história para explicar para a audiência que o Deus do Islã era um Deus que pregava o amor, que a violência não era a resposta. Tinha uma série a novela, inclusive, ela expandiu o núcleo árabe na época. O núcleo árabe era para ter uma participação menor na trama, e a Glória Pérez e a equipe criativa, os diretores e a equipe da Globo lá, decidiu que era importante expandir o núcleo árabe para fazer esse trabalho de merchandising social, esse trabalho de educar o público sobre a população árabe. Então eu mudei a minha abordagem completamente. Eu dividi o vídeo em 2, porque o primeiro vídeo ia falar sobre isso, sobre como que... E por quê? Por que isso é importante? Porque aí a gente tem um lado econômico, porque aí tem a ver com toda a coisa neoliberal no Brasil, como que tem muitos empresários de origem árabe no Brasil, que são pessoas ricas e influentes, e que fazer uma novela que era importante naquele momento, para muitas dessas pessoas, para todo mundo, que tivesse algum veículo de grande alcance, como a novela, fazendo esse trabalho pedagógico de explicar para a população, para explicar algo tão importante para a população. Então, assim, eu fui atrás disso, peguei um artigo, aí o artigo citava um livro, eu vou comprar esse livro, eu li o livro e mudei completamente. Então, resumindo, para responder a pergunta de vocês, o processo é bem caótico. Em muitos casos, eu abandono o que eu estou fazendo por uma abordagem que eu acredito mais. Eu vou largar tudo e eu vou investir, eu vou embarcar nisso aqui, eu vou investir nessa discussão aqui, eu quero falar sobre isso, porque eu acho que isso aqui é importante. Então, não é nada óbvio, é zero óbvio, é caótico, e em muitos casos eu enlouqueço, assim, eu beiro um enlouquecimento, mas é muito satisfatório, eu gosto muito de fazer isso que eu faço.
E Legal. tem muito a ver com o repertório também, que é uma coisa que a gente às vezes dá oficina, assim, para quem está começando a fazer jornalismo, que quer fazer crítica, pensar o cinema, que é uma coisa que é o seu repertório, né? Que é uma coisa em Uhum. construção constante durante a sua vida também, né? E quanto mais repertório, bagagem você tiver, mais a sua visão sobre um filme, sobre um livro vai se enriquecer, né? E falando em filme, né? Eu acho que é hora da gente ir para a sua zona de conforto, vai, digamos assim, Thiago. Porque a gente particularmente amou a sua escolha. E agora vamos ser honestos aqui, né, Diego? Eu sou crítica de cinema há 10 anos, é aquela coisa, repertório. Eu nunca tinha visto o filme que você escolheu. Então, agradeço muito por isso, porque foi uma sessão, assim, muito especial. A gente viu aqui em casa essa semana. Demais. É um filme maravilhoso. E, assim, primeiro eu queria saber por que esse filme e, para você, o que significa o vento neste filme, porque eu quero falar sobre isso. Que demais, que demais. Eu assisti esse filme pela primeira vez esse ano. Eu não conhecia, eu me deparei com ele durante uma pesquisa. E aí eu acho que era essa pesquisa que eu estava mais interessado em conversar com vocês. A gente vai conversar sobre o filme, obviamente. Eu estava pesquisando sobre filmes com temática LGBT produzidos durante a ditadura militar. Não tem muitos, mas os que tem são muito interessantes. E aí. Dito também, né? Eu não sei se foi durante Tem da qual? Adélia Sampaio, sabe, o Amor Maldito? É desse que eu quero falar também. É Ah, desse que eu quero boa. falar também. É o E da Adélia aí, Sampaio. esse é demais, esse é importantíssimo, a gente vai falar sobre ele. O, eu, é, a gente tem um problema de memória, né, sobre o cinema brasileiro, e esse problema de memória, ele tem um lugar no tempo. Ele tem um lugar de onde ele surge, ele tem uma origem material, que é o fim da Embrafilme. E aí, então, quando a gente pensa hoje, se você colocar no Google, se você digitar assim, filmes brasileiros com temática LGBT, é muito difícil você achar algum filme que não seja pós anos 2000, que não seja pós retomada. E tudo bem, tem ótimos filmes produzidos dos anos 2000 para cá, tem muita coisa legal para assistir, tem que incentivar as pessoas a assistirem e tudo mais. Mas a gente precisa olhar para trás, e ver o que teve atrás também. E a gente tem muita história para trás. E aí, só que a gente não tem, esses filmes não são restaurados, esses filmes são lá, o Menino e o Vento, eu não sei como que vocês assistiram, mas deu muito trabalho encontrar uma cópia do Menino e o Vento que desse para assistir, assim, que você desse minimamente para enxergar o que estava passando na tela. Eu consegui achar, graças à pirataria, eu consegui encontrar uma cópia minimamente decente para eu assistir. Mas aí não tem interesse em preservar esses filmes. As nossas cinematecas no Brasil inteiro estão abandonadas há muito tempo. Tem filme mofando na Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo. Tem material perdido nessas cinematecas, e a gente precisa se deparar com essa história, a gente precisa entender o que foi feito antes, porque senão a gente não acha que tem um avanço. Inclusive, essa é uma das grandes críticas do cinema de retomada no Brasil, porque ele é um cinema que ele renasce sem olhar para trás, praticamente. Ele olha para frente nessa perspectiva de progresso, né, entre aspas, e a gente não dialoga com o que veio por trás. Porque, de fato, cara, quando a Embrafilme foi encerrada no governo Collor, né, no primeiro ano do governo Collor, aquilo ali foi considerado a morte do cinema brasileiro. Teve um ano, eu não sei se foi o primeiro ano, se foi o segundo ano, que só teve 3 filmes. O ano inteiro, no Brasil inteiro, só foram produzidos 3 filmes. Então, o sentimento ali na época era de fato, era assim, acabou. Tem uma entrevista da Fernanda Torres agora, nessa campanha do Eu Ainda Estou Aqui, dela falando que ela voltou de Cannes, ganhou Palma de Ouro, tava com a cabeça, voltei pro Brasil com a cabeça, tipo, nossa, agora minha carreira vai deslanchar. Chegou no Brasil, acabou a Embrafilme. E a Embrafilme, uma das atribuições da Embrafilme era justamente preservação. Então a gente tinha
tem um projeto de lei lá da década de 60 e tudo mais, assim, que colocava a preservação do cinema dentro como atribuição da Embrafilme. E a Embrafilme, ela é contraditória, a gente não está aqui enaltecendo a Embrafilme como algo que foi livre de contradições. É um projeto da ditadura militar, é um projeto que é cheio de problemas, não é a maneira ideal e tudo mais. Tem gente que conhece, assim, que estuda isso, que enaltece muito a Embrafilme, que acha que a gente tinha que ter outra estatal de cinema. Eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso de uma maneira muito taxativa. Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem memória. E aí a gente fala sobre a produção de cinema com temática LGBT no Brasil sempre como um projeto muito recente. Tipo, agora tem, agora vai ter. E na verdade, a gente tem projetos antigamente. A gente tem grandes filmes. E tem justamente esses 3 filmes que eu acho muito interessantes, que eu assisti. Um eu assisti ano passado e 2 eu assisti esse ano. Tem vários outros também, tá? Esses não são os únicos, mas esses são muito interessantes para se conversar, que é O Menino e o Vento, Amor Maldito, da Adélia Sampaio, e O Beijo no Asfalto. Vocês já assistiram O Beijo no Asfalto? É com Tarcísio Meira. Essa versão mais antiga, não. A gente viu a recente, A né? versão do Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. O Murilo Benício dirige e o Lázaro Ramos é o protagonista. E depois pega para ver o original. Os 3, o mais antigo é o Menino e o Vento. O Beijo no Asfalto também já é no contexto de abertura, né? É 81 e Amor Maldito é de 84. Deixa eu ver. É anos 80 mesmo. É anos 80. Já era no contexto de abertura. Os dois. E o Beijo no Asfalto e Amor Maldito já é no contexto de abertura. Que é a peça do Rodrigues, né? Exato. E aí, esses 3 filmes têm algo em comum entre eles. Eles são importantíssimos, os 3 são muito importantes. E tem algo em comum entre eles, que é o circo midiático e o julgamento, né? Esses personagens os 3 personagens de cada filme estão em julgamento. Eles estão em julgamento pela mídia, pela comunidade. Tem o julgamento literal da polícia, da investigação e tudo mais. E tem o julgamento moral mesmo da comunidade, dessas pessoas estarem sendo julgadas pelos seus pares. Em O Menino e o Vento, a gente tem esse personagem que está voltando para essa cidade, que é um engenheiro, um cara que ele é um cara que é pragmático, né? Ele é engenheiro, ele é um cara que das exatas, ele é um cara que tem a mentalidade completamente pragmática, e ele chega nessa cidade e ele não é bem quisto pela cidade porque um menino desapareceu nessa cidade e ele é responsabilizado pelo desaparecimento desse menino. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a gente não tem essa resposta no filme. O filme não diz pra gente o que de fato aconteceu. Esse menino simplesmente desaparece e as pessoas têm esse julgamento sobre a relação que ele tinha com esse menino, se era uma relação romântica, se não era. A gente também não tem essa resposta, o filme não responde isso pra gente, se a relação entre eles era romântica ou não, e essa relação é colocada quase como algo sobrenatural. Esse menino, ele é quase como um ser angelical, ou um ser da natureza, como o vento, né? Porque aí a gente tem essa cidade que venta muito, e as pessoas têm um imaginário sobre o vento nessa cidade. Esse menino, em muitos sentidos, ele se confunde com o próprio vento, e é um confronto com esse cara que é pragmático, que ele é materialista, que ele vive essa vida pragmática, mas ele tem esse passado onde um momento da vida dele ele se entregou ao vento. E aí o que significa se entregar ao vento? O filme não responde isso. A gente não sabe se é algo romântico, sexual, se é uma amizade, se é fraternal, se é não sei o quê. Ele é completamente subjetivo. Os 20 minutos finais são extremamente poéticos. Então a gente tem um filme que começa com um julgamento, com algo muito pragmático, né? Com algo que vai chegar num veredito.
E a gente não tem o veredito, porque o filme entrega pra gente outra coisa. Ele vai para outro lugar, ele vai para poesia visual, ele vai para um lugar... E assim, é um filme produzido nas vésperas do AI-5, cara. É um filme, assim, 1967. A gente tem essa sensação, a gente tem essa... Muitas vezes a gente fala sobre a questão LGBT, assim, como se fosse uma linha, né? Que, antigamente as pessoas eram muito intolerantes e a gente foi, aos poucos, avançando e tudo mais. E, na verdade, o que a gente tem é uma curva muito doida, uma curva completamente doida de como que a sociedade via e deixou de ver, e por que via assim, e por que deixou de ver. E a gente tem um caso de um filme lindo, poético, interessante, multifacetado, com a linguagem sofisticadíssima, uma maneira muito sofisticada de filmar, de montar, o recurso visual, assim, muito bonito. Queria ver um filme assim hoje, sabe? Assim, eu queria muito ver um filme assim hoje. E não que hoje é pior ou nada nesse sentido, mas quando do jeito que a gente descreve, assim, parece que eu tô falando de um filme que é agora, que é dos anos 2000 para cá, mas a gente fez muita coisa interessante. Nos anos 60, assim, esse filme é interessantíssimo, assim, é um filme que tinha que passar, que tinha que ser parte de currículo escolar. Você falou dessa coisa do protagonista pragmático, né? Mas ele deixa escapar em um certo momento lá do julgamento que ele teve uma família, ou que ele conheceu pessoas que eram ligadas às artes, ou jornalistas, e que tinham uma vida muito difícil, até por isso que ele escolheu por outro lado, né? Mas ao mesmo tempo ele ainda se sensibiliza com coisas como o vento, Sim. né? Que pode ser esse resgate da poesia também, né? E a gente, como jornalista, a gente deu uma risadinha nessa hora, a gente falou, nossa, Pois é. desde aquela época as pessoas desistiam do jornalismo. Mas e você está nessa área agora de você analisar a arte, né? Mas é um pouco um desejo seu expandir para você ser um criador, às vezes, de repente, fazer um filme, ou você tem isso como hobby de Eu tenho. qual é o papel da arte na sua vida para além do seu canal, né? Eu tenho um hobby que eu sou DJ. Tem esse meu outro lado que eu sou DJ, então eu gosto de tocar, de discotecar. E eu tenho muita vontade de escrever ficção. Filme, eu não sei se eu queria fazer filme. Eu sou formado em rádio e TV, né? Eu estudei cinema, eu estudei audiovisual, eu produzi muita coisa. Eu fiz filme, curta-metragem, fiz um monte de coisa. Mas eu não sei se eu tenho vontade de fazer nada assim hoje em dia, não. Mas eu tenho vontade de escrever ficção, seja literatura ou quadrinhos, alguma coisa nesse sentido. O problema é que a vida não deixa, né? A vida pragmática. A gente tem que trabalhar muito, eu não tenho muito tempo para ter hobby. Essa é uma grande frustração minha, assim. Então eu tenho pequenos projetos que eu escrevo quando aparece um tempinho, assim, deixa eu abrir esse projetinho aqui que eu comecei a escrever ano passado, deixa eu ver como é que ele tá. E aí eu continuo, escrevo alguma coisa, desisto, anoto, vou lá, mas assim, eu nunca consigo terminar nada porque a vida não deixa. Mas eu tenho esse sonho, assim, um dia eu acho que eu vou conseguir. Boa. Ai, Thiago, por favor, me responda, o que você acha que significa o vento nesse filme? Você fala que tem uma questão muito mística, né, no Menino e o Vento, assim, mas qual que é a sua leitura, né? Porque a gente ficou conversando muito sobre isso. Eu acho que o vento nesse filme, eu não sei se tem uma resposta direta, assim, sabe? O vento é isso. Mas eu vejo o vento da forma como a gente estava conversando agora há pouco sobre religião, sobre vida, sobre essa abordagem de vida fora da produtividade, sobre esse lugar da vida onde a gente dança, onde a gente existe porque a gente existe, não porque a gente tem um propósito. Acho que é esse lugar sensorial da vida, onde a gente faz as coisas porque é gostoso fazer, porque é interessante, porque coloca a gente num lugar, conecta a gente com algo que está além da materialidade. E quando eu digo isso, é isso, não precisa ser religião, é algo que é aquele prazer que a gente sente quando a gente vê um filme muito legal, aquilo que a gente sente, assim, quando a gente
Cara, quando eu tô numa festa muito legal e tá todo mundo dançando junto, e tá todo mundo na mesma vibe, e tá tudo muito legal, e tá todo mundo se divertindo. Teve o show da Lady Gaga agora, eu não fui, mas eu assisti pela TV, e meus amigos que foram, eles estavam assim, extasiados, assim, tipo, experiência inigualável. E eu acho que o vento é algo análogo a esse tipo de sensação, que não precisa ser o show de uma cantora, mas essas experiências sensoriais que fazem a vida valer a pena. Eu coloco nesse lugar, assim. Boa. E você é um cara que analisa muito as obras, né? Os filmes, os livros. Mas e quando você se olha no espelho, Thiago? Você é um cara que se analisa muito, assim? Você é um cara muito racional? Como que é um pouco esse lado seu mais pessoal, assim? Eu acho que sim, eu acho que eu me analiso muito, eu acho que eu tenho uma autoconsciência, acho que eu tenho muita autoconsciência, assim, faço muita autocrítica, e eu tenho tentado colocar isso no meu próprio conteúdo, assim, porque meu maior receio quando eu estou produzindo conteúdo, quando eu estou fazendo alguma coisa, é soar muito taxativo, parecer que eu sou o dono da verdade, parecer que eu é assim e acabou. E de uns tempos para cá, assim, vários conteúdos que eu fiz recentemente, eu tenho me colocado em crise também, de falar assim, ó, então, eu estou descrevendo isso aqui que eu acho problemático, esse comportamento, essa maneira, essa dinâmica social, mas eu não estou num pedestal aqui apontando, olhando de cima para baixo e falando, olha, vocês são assim e vocês estão errados. Eu estou falando como uma pessoa que também é parte do problema, porque eu não vivo fora da sociedade. Então, eu faço autocrítica o tempo inteiro, até nesse próprio lugar do criador de conteúdo, que em muitos sentidos eu acho uma coisa muito ruim para a sociedade. Da forma como isso vem sendo feita hoje em dia, onde chega alguém e te diz o que você tem que assistir, te diz o que você tem que pensar, te diz como ler o mundo e te dá a resposta e não te coloca em xeque. E aí eu tento falar como alguém que está em xeque também. Gente, eu não sei, eu estou aqui falando, o que eu estudei foi isso aqui, o meu olhar é esse aqui, e às vezes eu estou errado também, sabe? Às vezes eu não sei. Fazer, será? E aí eu tentar ir mais na pergunta do que na resposta. Então, minha solução, em muitos sentidos, é essa. Às vezes, quando eu estou em crise no roteiro, que eu estou, tipo, não sei como terminar, não sei como terminar, e aí eu fico procurando a frase perfeita para terminar, aí eu falo assim, quase sempre eu saio dessa crise pensando, e se eu fizer uma pergunta em vez de eu trouxer uma resposta? E aí quase sempre isso resolve, quase sempre isso me coloca num lugar que eu acho que me tira um pouco, sabe, dessa pressão de querer ser a pessoa que vai falar o que ninguém falou antes, e constrói mais um diálogo, e me confronta mesmo comigo mesmo, que eu acho que é importante, e eu acho que é menos enlouquecedor, assim, a gente partir desse lugar onde eu não sei e eu não preciso saber do que eu sei a pessoa que tem a resposta. Então, eu tô sempre em crise. Às vezes a crise bate de um jeito muito errado, mas eu acho a crise legal, acho bom estar em crise. Acho que quem não está em crise, especialmente no mundo de hoje, é quem está mais errado. É verdade, é verdade. A crise te mantém sempre atento de alguma forma, né? A crise mantém são também, né, de certa É, forma. em algum Sim. sentido, sim. E por falar em crise, você é um cara que criou um canal no YouTube meio contra a corrente, assim, de que vídeos na internet têm que ser curtos, que o pessoal não tem muita atenção. E o seu canal é relativamente novo, assim, né? Você criou em 2019, assim, né? 2019, Então, e que já tinha muita gente criando conteúdo, você conseguiu encontrar um jeito próprio de você criar. Como é que foi esse processo de criação? Se teve algum receio? Você chegou a ter alguma dúvida se ia funcionar fazer esses vídeos ensaios? E quando que você conseguiu pensar que agora eu estou confortável com isso, acho que eu consegui encontrar um público aqui? Eu comecei a fazer, não eram vídeos mais curtos, né? Então eram vídeos de
Os meus primeiros vídeos tinham de 10 a 15 minutos, alguns eram até mais curtos que isso. Eu estava ainda meio que ensaiando, entre aspas, algo mais interessante, porque eu tinha muita insegurança. Eu achava que eu não tinha nem a parte técnica, né, nem a questão técnica para produzir o vídeo ensaio do jeito que eu queria fazer, e nem tinha uma certa habilidade de dicção. Eu nunca tinha feito, antes de criar o canal, eu nunca tinha falado para a câmera. Eu trabalhava fazendo vídeo atrás da câmera e eu era muito inseguro, assim, mas eu achava que, não, acho que eu vou tentar, vou ver como é que faz, vou ver como é que aos poucos eu vou vendo, assim, vou me acostumando, eu vou construindo uma linguagem, eu vou vendo. E aí eu construí muito a linguagem na edição, porque eu era editor de vídeo antes de tudo isso, e aí era onde eu me sentia seguro. Vou construir minha linguagem na edição e aos poucos eu vou vendo como é que vai, eu vou me sentindo seguro com o que eu tô falando, devagarzinho. E aí eu entrei em crise no primeiro momento, porque era isso, eu tinha muita dificuldade de falar sobre o assunto do momento, porque eu queria falar, eu gosto de falar sobre coisas que eu realmente tenho alguma segurança para falar, ou quando eu realmente tenho algo a dizer. E isso já era uma crise lá atrás, assim. Então, num primeiro momento, eu entrei num primeiro momento, eu tentei falar sobre... Vou falar sobre o que tá na mão aqui, vou ver no que dá. Vou falar sobre o assunto do momento. Saiu o filme lá dos Vingadores, vou fazer o filme dos Vingadores. Saiu, eu vou fazer. E aí não deu certo, assim, o primeiro momento, assim, não funcionou, eu vi que não estava rolando, eu não estava feliz com o que eu estava dizendo, eu não achava que eu estava dizendo nada demais, não tava, tipo, aquilo ali não reverberava para mim, e a audiência não estava respondendo, assim. Então eu dei 2 passos para trás e falei assim, acho que eu vou fazer menos vídeos. Acho que eu vou fazer menos, na época eu fazia 1 por semana. Isso foi em menos de... Foi tipo assim, coisa de 3 ou 4 meses. De tipo, não vou fazer vídeo... Não vou fazer muito vídeo, não. Vou dar 2 passos para trás e vou fazer menos vídeos e vou fazer os vídeos mais de um jeito que eu realmente gostaria de fazer. Assim, mas vou criar uma estrutura legal e tudo mais. Assim, aí a coisa foi... Devagarzinho, eu fui fazendo vídeos maiores e fui pensando mais, eu fui pesquisando, e aí eu fui deixando... Desculpa. Não. Eu fui deixando, fui me permitindo pensar mais, eu fui me permitindo elaborar melhor as coisas que eu queria falar, e a coisa foi acontecendo, assim, acho que foi mais ou menos, não lembro se foi em outubro, eu postei o meu primeiro vídeo de meia hora, era o que eu queria fazer, sabe, desde o começo. Mas eu tinha muita insegurança com isso. E eu achava que eu não ia conseguir. Aí, quando foi em outubro, eu fiz um vídeo que eu gostei muito. Tinha meia hora, assim. E a reação da audiência foi, assim, foi muito maior do que do que as coisas que eu estava fazendo até ali. E aí eu fui aos poucos aumentando, eu fui aos poucos elaborando mais, eu fui aos poucos me dedicando mais à pesquisa. E tem sido assim desde então, assim, eu vou mudando uma coisa ou outra, eu vou adaptando, às vezes eu preciso postar vídeo mais curto, eu preciso fazer porque aí vai envolvendo outras coisas, mas a linguagem foi sendo construída aos poucos. Sim. Não, eu ia falar que é muito interessante isso que você está falando, porque você encontrou sua identidade e, ao mesmo tempo, enquanto criador de conteúdo, você se diferencia de outros criadores, porque hoje em dia a gente vê um efeito meio manada, né, Thiago? De todo mundo falando das mesmas coisas e, às vezes, muitas pessoas falam da mesma forma. Então, como se diferenciar, né? Então, você com certeza é um cara que brilha aí no meio de tanto youtuber, tanto criador de conteúdo por conta disso, de dar esses 2 passos para trás, né? Exige muita coragem. Eu mesma trabalho com isso. Eu comecei com o meu próprio site, aí eu abri um canal no YouTube, e aí eu não fui para frente porque eu falei, não, isso aqui não é minha área. É muito difícil produzir conteúdo de vídeo. Então, eu
eu sou do texto, né? Então, é Sim. isso. Mas até eu entender que não era minha praia, é doloroso até, porque você fala, putz, eu não consigo me encaixar, né? E que bom que você se encaixou perfeitamente nesse nicho. Tô tentando ainda, é sempre uma tentativa, todo dia. Não tem uma fórmula certa, assim, todo mês eu tô em crise, todo mês eu tô tipo, não sei se eu vou dar conta, eu tenho que entregar isso aqui, eu tenho que fazer isso. Quando começa a virar trabalho, sempre é trabalho, né, mas assim, vai começando a se tornar um trabalho, assim, metódico, tem que ter processo, tem que ter cronograma, eu tenho que entregar o vídeo pronto dia tal, tem que ter o roteiro pronto. Para eu entregar o vídeo pronto nessa data, eu tenho que ter o roteiro pronto nessa outra data aqui. Será que eu vou conseguir ter uma ideia interessante? Eu vou conseguir construir alguma coisa interessante? Até aqui, eu não sei, eu vou vendo aonde a vida me leva, assim. E aí, hoje em dia, tem outras pessoas que me ajudam, alguns roteiros que eu escrevo junto com outras pessoas, tem corroteirista, vai facilitando, mas a coisa, quando vai virando um trabalho grandioso, vai ficando difícil, você tem menos margem, assim, então é difícil, mas é difícil, mas é interessante, é satisfatório. Tem a parte satisfatória também. As famosas dores do crescimento também, né? Então, virou um negócio profissional que tem que ter uma rotina, tem que ter... Tem que acordar de manhã, na hora, escrever, e aí quando você não consegue... E aí, como é um trabalho criativo, passa por muitas outras coisas, passa por muita subjetividade. Então, tem dia que você não consegue. Você diz, putz, hoje eu não consegui. Hoje eu achei que eu ia escrever 2 páginas, eu escrevi 1 parágrafo. Mas tem os dias também que você acha que você não vai conseguir, você... Tem dias que eu acho que eu não vou conseguir, foi. E aí, esse dia eu fico em êxtase. Caramba, eu escrevi, eu sou uma máquina de criar. O cara é mesmo uma máquina de criar, de pensar e de argumentar. E esse episódio é só um aperitivo. Daqui a pouco a gente volta com o Thiago para fazer o diagnóstico dele. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. E agora é aquele momento especial do podcast, o diagnóstico do convidado. Como será o nosso raio-x do Thiago? Estamos chegando nesse momento, Diego? Vamos contar para o Thiago qual momento estamos chegando? Assim, é o nosso famoso diagnóstico que a gente faz no final do episódio, baseados nas 3 obras que você escolheu, e também nessa conversa, né, e no que a gente conhece de você. Já deixo aqui o convite para você voltar mais vezes, porque 1 hora e pouco é pouco tempo, né, para a gente falar tanto. Quando quiserem. Chamou, eu volto. E nesse caso, né, o diagnóstico quem vai fazer é o Diego, então é isso, ele já explicou aqui, né, o diagnóstico é uma parte clássica do nosso podcast, e hoje a bola tá com você, Diego. Eu vou começar e depois você me complementa um pouco. Mas eu vejo o Thiago como esse desvendador, assim, aquele cara que quebra os códigos, assim, da arte e traz pra gente, não que essa seja a verdade absoluta, né, mas é sempre uma leitura possível daquelas que é meio impossível depois a gente não ver aquela obra daquela forma. Não sei se você já viu um filme, Thiago, que chama Eles Vivem, do John Carpenter, que é um filme que o protagonista... Então, que é um filme que um protagonista, ele acha lá um óculos escuro e daí ele passa a ver o mundo de outra forma, como se fosse a verdade que as pessoas não queriam falar, né? O que está por trás daqueles discursos, né? E ver os seus vídeos é um pouco colocar esse óculos escuro do personagem do Eles Vivem, ou até pensar em você como um Mr. M, que revela os truques que estão por trás do que a gente vê nas telas, nas páginas, né?
Eu acho que você é meio esse escavador de significados, esse estudioso, esse arqueólogo da cultura que está sempre escavando e trazendo para a gente o que encontra e apresentando, trazendo para a luz coisas que talvez a gente não esteja olhando, né? O que você acha, Bárbara? Eu acho que é muito isso, e também fazendo um paralelo com a própria obra da Mary Shelley, né? Você é um cara que não quer fugir da realidade e, ao mesmo tempo, também não quer procurar por uma solução específica. Você quer viver no meio, sabe? Sentir, aproveitar, enjoy the ride. É meio que isso. Aproveitar a jornada. Eu acho que é dessa forma que eu te vejo, assim. Adorei. É muito doido se ver pelo olhar de outro, né? Dá uma, essa dá é a uma brincadeira doideira. aqui. Eu gostei. Que bom! E a gente adorou o papo, Thiago. Eu Como adorei te falei, também, foi muito gostoso. Teremos outros volumes aí, e para quem conheceu o Thiago aqui nesse episódio, vale a pena assinar o canal dele e também ficar de olho no Letterboxd do Thiago Hora, porque daí você tem spoilers aí, porque outro dia eu vi que você postou lá do American Psycho, e aí eu falei, nossa, deve ter um conteúdo aí em breve. Nem sei se vai ter, mas eu... o dia que vai te cobrar. Tem problema, mas o vídeo vai sair. Mas você pode esperar a nova versão aí que o Guadagnino vai fazer e tal. Enfim, não precisa ser para agora. Vamos Olha ver. eu te colocando prazo aí. Olha lá, pressão. Mas é isso. Obrigadão, Thiago. Gente, obrigado eu que mesmo. agradeço. Foi muito legal conversar com vocês. Chamem sempre, vocês têm meu contato. Estou aqui e vou ficar muito feliz de voltar. E assim, a gente chega ao fim de mais um episódio de Um Livro, Um Disco, Um Filme. Hoje a conversa foi potente, cheia de camadas, e a gente espera que você saia daqui com vontade de reler um clássico, descobrir um álbum novo ou rever um filme com outros olhos. Se você curtiu, não esquece de seguir o podcast na sua plataforma favorita e compartilhar com quem também gosta de boas histórias. Procura a gente lá no Instagram, o @ é Um Livro, Disco, Filme. E na semana que vem tem mais. A gente te espera com outra convidada e outras escolhas que marcaram uma vida. Até lá! Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito o LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.